Oi gente, aqui é a Gisele. O vídeo de hoje é a resenha do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi publicado originalmente em 1938, e essa obra saiu por capítulos, como se fossem contos soltos em formato de folhetim nos jornais, e depois foi feito esse compilado, a organização, para que formasse então um romance. Ele faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro e é sempre assim categorizado, né, como um romance regionalista e realista, mas isso a gente vai abordar melhor aí ao longo do vídeo. O Graciliano Ramos, ele foi um autor alagoano que fez parte da geração de 30, que além dele tinha outros nomes de peso, como a Cecília Meirelles, o Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, enfim, todos esses autores que estavam publicando ali durante o período mais ou menos de 1930 a 1945, 1950 mais ou menos. E o contexto dessa época é a ascensão do Getúlio Vargas, isso focando aqui no Brasil, né? Porque nós tivemos a queda lá da Bolsa em 1929, né, em Nova York, o preço do café, né, a desvalorização do café a nível mundial, mas focando aqui, o Getúlio ele estava em ascensão e a esquerda brasileira não concordava com a forma de governo dele. Então, para tentar combater a oposição, ele aprovou em 1935 a Lei de Segurança Nacional e passou a perseguir comunistas e artistas. Daí, no ano seguinte, em 1936, o Graciliano Ramos foi um dos artistas presos, né, acusados de ser militante comunista, e ele só foi liberado 9 meses depois porque não conseguiram provar nada, não tinha nada concreto ali que ligasse ele a atos comunistas, por exemplo. E esse período na vida, né, em que ele ficou preso, o inspirou a escrever o livro Angústia, que é uma obra também super recomendada e renomada dele, e um capítulo de Vidas Secas, que foi o primeiro capítulo que ele escreveu, que é intitulado Baleia. Por conta desse contexto, essas obras produzidas ali durante esse período, elas têm foco muito no contexto sociopolítico, reflexões também sobre o sentido da vida, uma perspectiva assim mais realista e também uma certa liberdade com a linguagem utilizada. Agora nós vamos entrar mais aqui no enredo mesmo de Vidas Secas, mas primeiro eu quero ler um trechinho de uma declaração do Graciliano Ramos sobre esse livro. Fala assim: certo crítico, anos atrás, me insinuara utilizar no romance os camponeses do Nordeste. Apesar de ser sertanejo, achava-me incapaz de fazer isso. E antes de viver com esses homens na cadeia, dormindo nas esteiras podres e dividindo fraternalmente os percevejos, não me arriscaria a tal conselho. Aqui ele assume realmente essa inspiração devido ao período em que passou preso. E é bacana destacar que apesar de existir outros personagens sertanejos, né, em outras obras do Graciliano, aqui é o único livro em que esses personagens são os protagonistas realmente do enredo, né, em que toda uma família de sertanejos pobres tomam ali o centro do enredo. Aqui nós temos uma família que é tangida, sabe, pela seca. Ou seja, eles precisam se deslocar e ir buscando locais onde eles possam plantar e viver e cuidar de animais de acordo com onde tem água. Daí no início, o primeiro capítulo do livro, ele é intitulado Mudança. Nós vamos começar já acompanhando essa partida deles. Eles estão em um determinado local em que não é mais possível viver e eles começam a se arrumar para partir. Aí nós vamos conhecer o Fabiano e assim a Vitória, que são o casal pais do filho mais velho e do filho mais novo, que não são nomeados em momento algum, e da cachorra Baleia. A Baleia também é um dos personagens principais que faz parte dessa família e que tem vários papéis ali. Ela é um bicho de estimação, ela ajuda nos trabalhos e ela é o personagem talvez mais humano aqui do livro. Inclusive, ela recebeu esse nome, né, o Graciliano muito provavelmente quis representar um costume do sertão no Nordeste de nomear os cachorros com nome de peixe, no caso baleia, né? E os donos faziam isso, eu não sei se ainda fazem, buscando evitar que os animais contraíssem raiva, porque a raiva ela também é conhecida como hidrofobia, que seria o medo de água, então daí eles acabavam dando o nome de peixe para os cães.
Assim, a Vitória, ela representa aqui uma esperança. Ela é uma mulher que, sabendo não ser possível sonhar, ela deseja. E o grande desejo dessa mulher é ter uma cama mais confortável. Eles têm aqui como padrão um homem que, para quem eles já trabalharam, então a cama que ele tinha é a que assim a Vitória quer ter. E ela passa o livro todo almejando e desejando conseguir esse objeto. O Fabiano, ele é descrito como um bruto, um homem que sempre viveu para o trabalho, que não sabe se expressar, que não sabe demonstrar afeto, nem nada desse tipo. É um homem que realmente não sabe se comunicar. Os filhos ficam ali sempre em volta da baleia, a baleia que por muitas vezes é responsável por caçar mesmo para poder prover ali um mínimo de sustento para a família, enquanto eles estão nesse percurso, né, nessa mudança aí tão sofrida ao longo das estradas do sertão nordestino. Aí, a partir disso, o autor ele vai trabalhar as necessidades e carências desses personagens, tendo aqui um narrador onisciente. É um narrador que é o total oposto dos personagens, ele é inteligente, ele sabe se comunicar, e nós temos em contrapartida esses personagens que não há diálogos, eles murmuram, eles fazem sons, barulhos, mas eles não se comunicam propriamente. E essa limitação, né, na fala, limitação cultural também desse personagem, ele vem do que se espera dele, porque se espera submissão, um trabalho totalmente mecânico, que ele não reflita sobre a vida. Tem um capítulo muito bom aqui que se chama Cadeia, em que o Fabiano ele é preso basicamente por não saber se explicar, por não saber se comunicar. Na página 33 fala assim: era bruto, sim senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele. E ao usar também esse termo brutalidade, o qual eu já utilizei também aqui no vídeo para me referir a Fabiano, o autor traz também um ponto muito importante na narrativa, que é a oposição entre homem e bicho. Os momentos de interação do Fabiano com a baleia, por exemplo, é através de palmas, de gritos, ele não conversa, ele não se comunica, e assim se dá também com os demais personagens. E a baleia é sempre descrita, né, como um ser que tem sentimentos, que é revolucionária, que busca reconhecer odores e localizar-se no ambiente. É totalmente diferente da forma como os personagens seres humanos são descritos aqui, o que é muito bacana. No final também temos, no momento em que eles estão partindo, porque o último é o fuga, é como se fosse um ciclo, né? Eles iniciam saindo de um local, aí a gente vai acompanhar eles encontrando outro, se firmando ali e depois tendo que partir novamente. Há um momento em que eles descrevem o cavalo, a parte em que eles têm humanidade é quando se referem também ao sofrimento de um outro bicho. Na página 79, é no capítulo Festa, tem um momento em que eles perdem a baleia de vista. E daí os meninos estão procurando, a família toda, aí eles falam assim, eles encontram, né, a baleia. Daí tem esse trecho aqui. O menino mais velho agarrou-a, estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinha tido susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achavam que perdia um tempo num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. Esses sentimentos mais humanos, assim, de tentar se expressar, são sempre atribuídos à baleia e não aos demais personagens. Eu achei isso incrível. É a personagem a quem você mais se apega, justamente por ter a identificação com os sentimentos dela. Olha que louco, né? Porque esse livro é sensacional. E a todo momento ele faz essa brincadeira, sabe? Da brutalidade dos homens e da racionalidade dos bichos. Eu achei simplesmente incrível. Esse livro, ele é dito, né, assim, vendido até como um romance desmontável, porque como o Graciliano escreveu os capítulos de forma independente, publicou-os até de forma independente, algumas pessoas dizem que é possível ler
em qualquer ordem, mas a gente não deve achar que é um livro composto por contos arbitrários. Ele tem essa ordem, né, no qual foi arranjado aqui para ser lido, que ele demonstra até uma certa simetria entre os capítulos e os temas, como por exemplo, né, no primeiro eu falei para vocês que é mudança, em que a gente começa conhecendo e eles vão se mudar. E o último é o fuga, em que eles voltam para essa mesma situação de precisar sair daquele local. E daí a gente vai fazendo essa simetria do primeiro com o último, do segundo para o penúltimo, em que os temas eles se encontram. E essa forma de ler eu acho que é sensacional, porque daí o Baleia é o nono capítulo, apesar de ter sido o primeiro escrito, nós vamos entender a relação da família com a baleia, até chegar no capítulo que é dedicado especialmente a ela, que é um capítulo sensacional, que dá para se falar muito, abordar diversas coisas da narrativa, dos olhares, das perspectivas, mas que eu não quero dar spoiler, então é por isso que eu não vou abordar ele com detalhes aqui para vocês. Esse foi o meu primeiro contato com Graciliano. Esse livro dele, eu acredito que seja o seu mais famoso, mais elogiado aí entre os críticos. Eu recomendo muito que comece por esse daqui, porque ele é curtinho, tem uma linguagem simples, que é característica mesmo do autor e da época, mas que não torna o livro pobre, sabe? Não tem aquela linguagem, uma coisa assim, que fica faltando algo. Ele é um livro realmente sem diálogos, em que o narrador ele precisa quase que traduzir o que os personagens gostariam de falar. E as críticas sociais aqui também, elas estão muito presentes e foram feitas de forma muito certeira, sabe? Esse capítulo da cadeia, a percepção do Fabiano com os homens ali de poder é muito boa, e ele tem um momento também que ele fala que os filhos serão os próximos a serem uns brutos encurralados pelo homem amarelo, que é como ele denomina o policial que o prendeu. Gosto muito das discussões que o livro traz acerca da população que é oprimida, que não é escutada, que não tem voz. Então, sensacional. É uma releitura que eu recomendo mesmo assim para todo mundo. Literatura nacional maravilhosa. Eu espero ter despertado um pouquinho a curiosidade de vocês. Vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Me conta se já leu alguma coisa do Graciliano, se já leu Vidas Secas, se ficou com vontade, tá? E eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.